Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, educação, saúde, história do Brasil e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sextou. Eu já estou aqui com a bancada, não a bancada de toda sexta-feira, hoje está um pouco diferente. Temos aqui o doutor Djalma, que é o nosso convidado de toda quarta, mas hoje está na sexta-feira, né, doutor Djalma? Uma alegria retornar a essa bancada cada dia mais vibrante, Rochelle. E com o apóstolo Ribeiro Amaral, que também está aqui participando com a gente da nossa bancada da sexta. Tudo bem, apóstolo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto em casa, me sinto em casa. E estamos aí, né? Vamos abordar de muitos assuntos, mas nós vamos começar chamando a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá, o final de semana será marcado pela manutenção de tempo estável sobre todo o estado do Ceará. O céu deve variar entre poucas nuvens a momentos de até 100 nuvens. Esta condição de tempo estável deve favorecer temperaturas máximas em torno de 38 graus em alguns municípios da Jaguaribana, no Cariri, no Sertão Central em Inhamuns, Ibiapaba e até mesmo no litoral norte. Em relação à umidade relativa do ar, sobre o centro-sul é esperado variação de umidade entre 20% a 25%, enquanto sobre o centro-norte do estado, umidades superiores a 35%. Já para a madrugada de sábado, devido ao efeito de brisa terrestre, é esperada uma chuva passageira e isolada no litoral de Fortaleza. É isso aí, nós vamos falar agora de um evento que ocorrerá no dia 26 de setembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Fortaleza, que é o lançamento do Foro do Brasil com a presença do presidente nacional, Padre Kelmo. E nós vamos conferir o convite do padre. Setembro já começamos com muito trabalho. Nesses próximos dias, no finalzinho de setembro, nós estaremos no estado do Ceará. Lá nós temos o apóstolo Ribeiro Amaral, que está dedicado, cuidando da organização do Foro do Brasil. Essa semente que vai ser lançada nesse estado. E no dia 26/9, nós estaremos lançando, criando, fundando o Foro do Brasil do estado do Ceará, às 19 horas, das 19 às 22 horas, na Câmara Municipal. No dia 27, nós estaremos no município de Cascavel, na Câmara Municipal, também das 19 às 22 horas. E no dia 28/9, nós estaremos em Juazeiro do Norte, na terra do querido Padre Cícero Romão Batista, das 18 às 22 horas. Então contamos com vocês, povo do Ceará, contamos com vocês, cristãos de diversos segmentos religiosos, para que juntos estejamos aí nessas atividades do Foro do Brasil. Que Deus abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso, e ele está aqui para falar conosco sobre esse evento, o apóstolo Ribeiro Amaral. Conta pra gente o que é o Foro, né, do Brasil, o que é que vai ter nesse evento. Muito bem. O Foro do Brasil, ele nasceu como quase todos os movimentos sociais do Brasil, por uma necessidade, muitas vezes até por alguma aclamação do próprio povo, né? E o Foro não foi diferente. O Foro nasceu na Câmara Federal, com a participação de 14 deputados federais e 3 senadores. O Padre Kelmo é o nosso presidente nacional. Eu estou hoje aqui no estado do Ceará como presidente estadual. E no dia 26 estaremos lançando o Foro do Brasil no estado do Ceará, né? Na Câmara Municipal, às 19 horas vamos iniciar. E viemos hoje aqui para falar mais sobre o Foro,
sobre os objetivos, sobre os projetos, sobre as ideias, mas, acima de tudo, para convidar você para estar conosco no dia 26, na Câmara Municipal, às 19 horas, participando ali. É um movimento das causas sociais, é um movimento conservador, defende Deus, pátria, família, liberdade, e essa é a nossa luta do momento. E nós estamos unindo força com algumas associações aqui já do estado do Ceará, como a ASCOL e outras, que estão nos ajudando a fazer esse evento. Então, eu quero agradecer também aqui a TV União, que está nos dando essa oportunidade de trazer até vocês esse aviso, esse comunicado, esse convite. Muito obrigado. Apóstolo, essa é uma manifestação política de diversas entidades religiosas. Isso não leva um divisionismo entre os cristãos, por exemplo, ou aqueles que professam uma ideologia diferente, ou uma simpatia por partidos que não se alinham nessa corrente que o senhor e o padre estão abraçando? Que, querendo ou não, é uma corrente conservadora, né, doutor Djalma? Essa corrente que eles estão fazendo, questão de política, é conservadora, por mais que tenha aí algumas religiões, né? A questão política, o foro, ele não é partidário. Primeiro passo, o foro não é partidário. E o foro, eu vou deixar, você pode colocar para você? Só desligar. Deixa eu desligar aqui só um minutinho, pelo menos a gente... É porque o problema é o seguinte, o protestante, o católico, essas religiões têm simpatizantes de diversos partidos. Na hora que a religião assume o protagonismo, em última análise partidário, não provoca uma certa cisão entre os seus simpatizantes? Não. A ideia do foro, do padre Kelmo principalmente, como presidente nacional, é unificação. Nós não estamos lutando aqui, primeiro que o foro não é partidário. Segundo, nós não estamos aqui num evento ecumênico. Sim. Um evento ecumênico religioso, defendendo ideias, segmentos religiosos. Jamais, jamais. Nós podemos, assim, está o padre, estou eu que sou apóstolo, e terão muitos pastores também nesse evento. Nós estamos ali numa reunião política, uma reunião de uma pauta pela nação, a unificação, ou mesmo as consequências que o evangélico está sofrendo com essa situação, o católico também está, o espírita também está. Tá? Então nós estamos defendendo uma causa, e dentro dessa defesa da causa, nós estamos buscando também a união, porque há uma certa desunião, há um certo bairrismo, vamos dizer assim, entre a questão de religião, porque tem aqui, tem ali, não. Nós não estamos dividindo, ao contrário, nós estamos trazendo essas pessoas de todos os segmentos para que nós, unidos pelo Brasil, possamos lutar, precisamos mudar a situação, porque a questão que está em jogo não é a religião, a questão que está em jogo são os nossos filhos, a questão que está em jogo é o futuro dos nossos netos, a questão que está em jogo é o nosso país. Então, essa é a visão do foro. Ela trazer, inclusive, as associações, nós, em torno de nós, nos unirmos numa pauta única, cada uma tem a sua ideologia, suas pautas, mas quando tiver uma causa nacional, uma pauta nacional, ou mesmo uma pauta estadual, que estejamos todos juntos. Essa é a ideia do foro. Até porque já existe uma polarização, né, doutor Djalma? Então, a gente precisa realmente unir com pessoas que tenham os mesmos objetivos, né? Objetivos em comum, né? Exatamente. Os mesmos interesses, não é isso? Exatamente, até porque nós estamos pagando o preço, a direita conservadora está pagando o preço que está pagando, é pela desunião, é pela vaidade. Porque se nós estivéssemos unidos, você pode ver que é o comunismo, eles podem brigar, mas na hora de defender uma pauta, eles estão todos juntos. Eles não se separam. E a direita não. Fica essa divisão por vaidade. Às vezes o camarada tem um grupozinho com 5 pessoas, ele se acha que ele é bom, que está administrando um grupo. Aí sai do grupo, funda outro grupo e ali sim e ali fica essa bagunça. Né? E nós, nesse momento, o Brasil, gente, meus queridos irmãos, queridos brasileiros e brasileiras, o Brasil, nesse momento, não tem tempo de ficar brincando de gato e rato. Não. Nós precisamos, nesse momento, de decisões, porque eles estão tomando o nosso país.
A ideia é exatamente essa. O apóstolo, agora para a governança. Por que nós chegamos nesse ponto, essa radicalização? Por que não foi possível, na sua avaliação, o Brasil formar ou produzir líderes que, independentemente de ser de direita, de esquerda, de centro, que tivesse espírito público, competência para implementar o princípio da eficiência na gestão da coisa pública que está consagrado lá no artigo 37 da Constituição? Olha, essa história é longa. Nós vamos começar lá da Revolução de 35, 37, comunista, que vai passar por Getúlio Vargas, queira ou não queira. Vamos já falar sobre ele aqui também. Era também, né? E passamos por todo esse período. Nós tivemos o período de 64, que o Brasil estava sendo literalmente tomado. Me perdoem quem concordar ou não concordar, mas é a minha opinião e eu respeito a de todos, espero que respeitem a minha. Todos falam que o Brasil 64 foi um golpe, não foi um golpe. Em 64 foi um contragolpe, porque o Brasil estava sendo tomado, a Rússia ia tomar o Brasil. Nós íamos perder o nosso país. E as pessoas, e eu quero aqui louvar mais uma vez a eficiência das mulheres. Porque a grande marcha foi formada pelas mulheres na época. Marcha da família, né? Pelas mulheres. E eu quero aqui dizer que as mulheres são muito importantes nesse processo de mudança. Então, a partir dali começou essa briga. Eu fiz parte, meus irmãos, da luta armada. Eu fui da esquerda já. Eu fui 18 anos quando jovem, adrenalina, aquela loucura de jovem. Achava bonito enfrentar o exército, aquele negócio todo. Né? Depois fiz parte do movimento revolucionário, MR8. Eu acompanhei muito bem tudo isso. Em 85, eu fiz parte, trabalhei do projeto das Diretas Já. O projeto das Diretas Já foi criado não pelo Dante de Oliveira, né? Nós éramos jovens, militantes na época, eu, ele e outros. Nós recebemos de madrugada, nós estávamos na rua e fazendo ação, e recebemos uma notícia urgente, um chamamento do pai dele, que era o Velho Paraná, que era um político muito famoso em Cuiabá, em Mato Grosso. Tá? E o Velho estava com o projeto das Diretas Já pronto. E entrega para o Dante de Oliveira, e nós conseguimos entregar até o Ulisses Guimarães, e ali começou toda uma história. Eu participei de tudo isso, ativamente, né, de toda essa história. O Brasil, depois dos militares, o Figueiredo está certíssimo, depois vocês vão chorar, vocês vão implorar para nós voltar a tirar esse sindicatozinho daí. O Figueiredo disse isso, está nos vídeos aí. Né? E ali o Brasil, dali para cá, nunca teve direita, não. Foi tudo uma mentira, uma fachada, uma falsificação. Tanto é que foi descoberto ali o processo da tesoura, Fernando Henrique, PT, aquele negócio todo. Tá? Então eles foram o quê? Eles foram se infiltrando. E este pessoal de esquerda, comunismo, ele não tem projeto de país. Esse é o grande problema. Eles não têm projeto de país, eles têm projeto de poder. Tanto é que o Dirceu disse muitas vezes que o poder se toma. Eles não têm projeto de país. Então aí começou. A direita foi dormir em berço esplêndido, 40 anos, trabalhando, produzindo, porque a nossa função é essa, sempre foi. Né? O povo conservador sempre foi isso, trabalhar honestamente, que não é o caso da esquerda. Nós sabemos melhor que ninguém, né? Não podemos estar dourando a pílula aqui. Então, deixamos eles fazer o que quiser. E eles foram aparelhando o Estado, ao ponto que chegamos hoje aí. Que é o aparelhamento de sistema. Apóstolo, né? Agora o seguinte... Bem conhecido, né? O senhor falou no Dante de Oliveira e falou no Figueiredo. Se o Figueiredo tivesse permitido a eleição direta, que o povo exercesse a sua soberania, não teriam surgido líderes diferentes? Por exemplo, passaram 20 anos no poder, os militares, a pretexto de combater o comunismo, entregaram o poder para quem? O maior fisiologista que já ocupou a presidência, que é o José Sarney. Não foi uma falha grave que repercute até hoje por não termos líderes à altura da necessidade da nação? Concordo plenamente. A eleição foi feita num colégio eleitoral, que depois deram fim no Tancredo, eu estava lá na época, e a partir dali foi entregue o Brasil para um grupo. Se tivesse uma eleição naquele período, nós tínhamos opções de candidato e o povo tinha escolhido, talvez começasse um novo rumo para o Brasil. Não tivesse hoje na situação que estamos. Você está certíssimo.
Então fica claro que é preciso, primeiro, assegurar a soberania do povo. Quem detém o poder é o povo. E o povo tem a liberdade de escolher os seus representantes. Agora, o que é que falta, que queria a sua avaliação, não é uma qualificação do cidadão para exercer o poder. Isso vai, inclusive, repercutir na própria formação da nossa juventude. Nós temos, por exemplo, na TV, você ligar a televisão agora, você vai encontrar programas de religião católica, religião protestante, todo tipo de religião. No entanto, cada dia a violência é maior. O que é que está faltando para que haja uma assimilação melhor dos valores a partir da infância na nossa sociedade, apóstolo? Olha, essa questão desse processo que se iniciou de 85, ali começa uma doutrinação. Você sabe que você trabalha, desde o princípio do mundo, o próprio Deus trabalha com gerações. Com gerações, tá? Então, o que aconteceu? A partir de 85 para trás, nós tínhamos uma geração, claro, rebelde, eu estava no meio, mas eu tinha uma formação conservadora, meus pais eram muito duros. Princípios e valores. Muito duros. E depois eu voltei para o meu lugar. Agora, se você pegar essa geração que foi doutrinada nos colégios, nas faculdades, que hoje esses homens são homens de 40 anos, são pai também, essa é uma geração que tem uma mente cauterizada. Ele vai morrer 100 anos. Você vai falar que o cara roubou 20 vezes na frente dele, ele vai falar não. Ele vai falar não. Então, essa é uma das questões. Contaminaram a nossa juventude, como hoje estão atacando as nossas crianças violentamente, com ideais de gênero e isso, dentro do colégio, que eu tenho batido muito duro com isso, que eu tenho 3 filhas que estudam. Eu tenho estado na porta do colégio todo dia, tive muito problema até com diretores de colégio, aqui dentro do Ceará, para poder trazer minhas filhas dentro de uma visão. E os pais, pelo fato de trabalhar e a coisa ficar mais difícil, têm soltado os filhos, têm largado de qualquer jeito no colégio, não sabe com quem anda, não sabe o que faz, quando vai ver a criança, o jovem está perdido. E existe a interferência na educação dos filhos, que acabam não sendo os pais, mas sim o Estado, né? Que é algo que não é responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade da educação dos filhos são dos pais. Sempre e não foi. É do Estado. Não é Estado de educar ninguém. Não, mas é o que é a nossa realidade hoje, né? O colégio tem que ensinar matemática, português, essas coisas, ponto. É isso. E a gente estava falando agora do Getúlio Vargas e a gente quer saber se Castelo Branco não tem direito ao memorial por ter sido ditador. Como justificar o nome do estádio Presidente Vargas, que nós temos aqui, né, em Fortaleza, ao primeiro e mais longevo ditador do Brasil? Vamos aí falar aí do memorial, que não quer, né, não, do Castelo Branco, e nós temos aí o estádio com o nome Presidente Vargas, não é isso? O primeiro ditador do Brasil, o mais longevo, foi exatamente Getúlio Vargas. Assumiu, tirando do poder o Washington Luiz, na Revolução de 1930, um golpe de Estado, com arma, com muita munição, tirou o Washington Luiz, impediu a posse do Júlio Prestes, que ganhou a eleição naquela época, e implantou uma ditadura que foi de 1930 a 1945. Prendeu mais de 10 mil pessoas nesse período, muita gente foi morta, empresas quebraram, foram perseguidos, jornalistas, intelectuais. A Raquel de Queiroz foi presa aqui no Corpo de Bombeiros. E realmente é preciso abolir essa ideia do ditador. O ditador, ele não respeita a opinião em contrário, ele não respeita a divergência. É um ser profundamente nocivo, porque ele sacrifica e suprime a liberdade de quem só tem uma vida para desfrutá-la. Por isso, Rochelle, se é para tirar o Castelo Branco, porque também, na minha avaliação, foi um ditador, porque não permitiu eleição direta, usurpou o poder, a qualquer que seja a motivação, mas se o soberano do poder é o povo, nenhum ser ungido pode excluir a sua participação, impedir que ele escolha o seu governante de forma livre e soberana. Se Castelo Branco, Médici, seja lá quem for, impediu o povo de votar, usou armas para se manter no poder, tem que ser qualificado como ditador. E como tal, se é para excluir o ditador lá do mausoléu, também devia excluir o ditador do nome do estádio Presidente Vargas. Por exemplo, São Paulo,
que fez a Revolução de 1932, combatendo a ditadura de Getúlio Vargas, não aceita que o nome dele seja difundido nas melhores ruas e nas melhores praças daquele estado. Então por que aceita, não é isso? Essa questão do ditador, nome, em rua, em colégio, essas coisas, eles têm coragem de colocar o nome do maior assassino, do maior bandido, do maior ditador, que é Che Guevara, em colégio. Imagina o resto. Imagina o resto. O que eles não fazem? Nós estamos num processo, nós temos que entender, é que nós estamos num processo de comunismo no Brasil. E eles fazem o que querem. Eles colocam o que querem. Então você vai ver, você vai pegar e colocar um Paulo Freire para educação. Pelo amor, o cara é um ignorante, um comunista, que não tem mínimo de bom senso, aquelas coisas. Nossas crianças estão como estão por conta disso. Não há um paradoxo na religião que propaga a paz e a harmonia entre os homens e uma radicalização em relação ao cidadão que faz, por exemplo, uma opção pelo socialismo? É impossível uma convivência harmônica entre aqueles que defendem uma ideologia diferente da ideologia da sua religião? Bom, isso aqui é feito da seguinte maneira, vamos falar já nos termos bíblicos. Nós propagamos a união do homem, do ser humano, tá? Nós somos ensinados a perdoar, tá? Só não somos ensinados a conviver com as coisas. Então, por exemplo, se o camarada, por exemplo, um Che Guevara, como homem, como ser humano, ele fez as besteiras dele, quem vai julgar ele é Deus. No juízo final, quem vai ser julgado é Deus. E pelos atos, conhecedores que somos, não estamos empurrando ninguém para lugar nenhum, mas sabemos qual é os caminhos, nós conhecemos os caminhos, tá? Tem um caminho que eu não quero ir, Então, o que ocorre? Você vai pegar o comunismo, que conheço as cartilhas de Lenin, essas coisas todas, você vai ver que toda a doutrina ali vai contra as coisas de Deus. Toda a doutrina vai contra as coisas de Deus. Então, nós não temos como nos aliar com atos e atitudes. Agora, as pessoas, o cara é comunista, não é problema dele, não quero nem saber da vida dele. Eu só não quero que ele interfira na minha. O que nós estamos debatendo é que eles, como você falou, eles não têm diálogo. No campo das ideias, eles não têm como discutir, porque eles não têm conhecimento, eles são vazios. Tem intelectuais? Tem no meio deles, mas já são mentes cauterizadas. Eles aprenderam o que aprenderam. É o famoso empurrar de goela abaixo, né? Empurrar de goela abaixo. Isso. E pronto, então, aceitar. É isso que dá o conflito. Não é porque religião, não quero saber da religião de ninguém, não, mas agora, é justamente isso. E, apóstolo, agora é o seguinte, por exemplo, a Alemanha foi dividida lá em 1945. A Alemanha Oriental sob a tutela dos russos, a Alemanha Ocidental dos aliados. Depois, em 1989, quebraram o Muro de Berlim, todo mundo que estava no lado oriental correu para o lado ocidental, porque existia mais prosperidade no capitalismo. Não é possível fazer a doutrinação que o pessoal se reclama, da doutrinação contra as crianças e contra os jovens. Não era possível também mostrar de forma, com lucidez, o que aconteceu na história para desmistificar essas pessoas que realmente usam a ditadura, ou usam o poder da arma para oprimir, como você diz, para implantar o comunismo? Não seria uma forma mais convincente, menos radical, de mostrar para os jovens, para as crianças, os dois lados, para que a pessoa faça livremente a sua escolha? Sim. Claro que é, mas só que tem um detalhe, nós estamos falando de um sistema que engoliu. Esses jovens não podiam hoje, nos colégios, estar sendo doutrinados para praticar o bem, amar o próximo, poderia? Eles não poderiam hoje, jovens na faculdade, mas acontece que eles tomaram conta do espaço. Nós temos que começar a ganhar espaço. É o que o fórum está vindo com essa finalidade, é ganhar espaço. Tá? Porque, de outra forma, nós não vamos conseguir mudar isso. E nós temos aí uma grande problemática, que é o que chamam de poder paralelo, que são as facções, né? Então, assim, que comandam. Estão comandando aí não só o Brasil, né? Como também em outros países. É uma grande problemática que a gente tem que ter, a gente até conversa muito sobre isso, né, doutor Djalma, em relação a medidas urgentes. Porque a longo prazo não dá para fazer. Tem que ser medidas que tem que serem tomadas Como urgentes. seria, vamos supor, o seu partido chegando ao poder para comandar, como combateria as facções? Vamos falar aqui do estado do Ceará para a gente resumir para as pessoas entenderem. Eu anteontem, segunda-feira, eu fiz um podcast lá em Calcaia, um podcast bem conhecido lá.
e a gente entrou nesse tema, né? A criminalidade dentro do estado do Ceará, porque o nosso estado sempre está na prateleira de cima, a nível mundial, inclusive, né? Primeiro passo que eu vou dizer, eu vou te dizer a real, meu irmão. Primeiro passo, tem que ter um homem, o povo tem que botar um homem no governo, um homem de verdade, de caráter, de vergonha na cara, um homem que tenha pulso. Desculpa lhe cortar, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Na não. volta o senhor continua, tá Pronto, certo? ok. Voltamos já. Estamos de volta com a hora desta sexta-feira. A gente estava falando aqui em relação de como combater essa violência que vem ocorrendo no Estado, né, o apóstolo? O senhor pode continuar seu raciocínio? Lá. Eu só vou dar um pequeno parecer, porque esse tema ele é muito polêmico, e aí os debates, eu não sei nem por que estica tanto os debates, é muito prático as coisas. Eu sou muito prático nas coisas, eu não sou muito de dourar a pílula, não. Então, o que ocorre? Se o povo cearense, tudo está na mão do povo, não está na mão de político, tudo está na mão do povo. A mudança do Brasil está na mão do povo, as decisões estão na mão do povo. O que nós quisermos, unidos, nós temos nesse país. Se o povo do estado do Ceará, você sabe, você é daqui, você sabe que já teve muito nome de homens bons, homens honestos na política disputando o governo do estado do Ceará, você sabe. E o povo escolhe geralmente o quê? O que não presta, vamos falar a verdade. Então, se o estado do Ceará, o povo se une, resolve mudar a história do Ceará e coloca um homem de responsabilidade, de vergonha na cara, e que tenha compromisso com o Estado, compromisso com o povo, com o seu eleitor, o que vai acontecer? É a coisa mais simples do mundo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai chamar um bom comandante da Polícia Militar, dizer, camarada, a bola é sua. A bola é sua. Ah, mas o Ministério Público, eu seguro aqui. Bota 30, 40, 50 advogados do Estado pode e vai para cima do Ministério Público. Não atrapalha o trabalho da polícia, não. Entendeu? E o comandante bota esses homens para trabalhar. Nós temos uma das melhores polícias do Brasil aqui no Ceará. Eu conheço muitos policiais. Nós temos essa companhia do raio. Esses caras são fera. Bandido nenhum enfrenta esses caras. Bandido nenhum enfrenta esses caras. Então, se nós temos um bom governador, Tarcísio está fazendo isso que eu estou falando aqui, pronto, acabou. Tarcísio está fazendo São Paulo. Da gestão de São Paulo. Se bota um homem. E o comandante da Polícia Militar não seja alienado ao governador, eu não vou nem falar uma palavra que eu falo sempre para eles, tá? Não seja alienado ao governador e fique travando os policiais de trabalhar para agradar o governador, eu te garanto que a facção, o crime, não vou dizer que vai acabar, o crime não acaba, mas a grande parte vai mexer na parte financeira deles e a grande parte vai atravessar a linha do Ceará para outro canto. E quando atravessar, esse comandante, essa polícia militar já fica de prontidão na entrada. Aqui não entra mais. A gente trouxe exemplo de um bom presidente, é o Salvador Bukele, que tem feito isso um bom que está trabalho faltando mesmo, não precisa lá nada. com as facções, não foi, doutor Djalmite falou? Não acabou, mas diminuiu bastante. Hoje a população anda livre na rua, pode colocar seu comércio, porque até os comerciantes de El Salvador tinham que pagar uma taxa para eles. Aqui também. E aqui acabou, né? Então, assim, a gente também. tem exemplo, Oxali, mas é diferente. O Brasil é enorme, né? O Salvador é pequeno, mas a gente vê que ele teve uma solução, né? Tem sim, ele fez. Eu não tenho pretensão, Rochelle, de ser governador de lugar nenhum, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou um camarada que trabalha, eu não olho nada para mim. Eu não tenho vaidade de poder, eu não tenho nada, eu já passei por tudo nessa vida que você pensar. Já tive cargo, tive muito dinheiro, tive tudo nessa vida. Se eu fosse fazer um sacrifício pelo povo, ou sendo um povo sofrido, nós temos um baita de um estado riquíssimo, que se transformou em cabide de emprego, não há incentivo para uma empresa, para uma indústria vir para cá, a mão de obra aqui é boa, é barata, qualquer indústria gostaria de vir para cá. Desinchar o Estado, está inchadíssimo, que é voto, é compra de voto.
É compra de voto A gente pura. fala demais sobre isso também, né? Compra de doutor voto Djalma, sobre puro compra de voto. e colocar o estado do Ceará. E você trabalhar, que nem o Bolsonaro botou água lá, você preparar a irrigação dentro do estado do Ceará, é uma terra rica. Apóstolo, agora é o seguinte, você falou em compra de voto, falou que o povo escolhe as pessoas que não são as melhores opções para se exercer a governança e há uma certa leniência em relação ao crime organizado e às facções que estabeleceram ou implantaram um verdadeiro Estado paralelo em que as pessoas das comunidades, dos bairros periféricos não têm autonomia nenhuma, têm a sua liberdade controlada, manipulada pelos líderes das facções. Verdade. De que maneira a sua igreja ou as igrejas poderiam contribuir para, por exemplo, qualificar melhor o nosso eleitorado, para escolher homens e também qualificar essas pessoas para o exercício do poder com a atenção voltada exclusivamente para a satisfação do interesse coletivo e não para a satisfação do seu interesse pessoal. De que maneira as igrejas poderiam fazer uma verdadeira revolução de mentalidade para que todos possam compreender o poder como instrumento de servir ao bem comum e jamais ao interesse pessoal de quem o está exercendo? Muito bem. A igreja, do modo geral, ela faz esse trabalho. Do modo geral, faz esse trabalho. A igreja evangélica, ela é muito dividida. Por causa de... Não por causa da palavra de Deus, a palavra de Deus não divide, ela une. E ela diz que qualquer reino dividido não subsistirá. Tá? Mas a igreja, essa igreja que eles chamam do século XX para cá, os evangélicos podem até ficar bravos comigo, eu tenho 35 anos nesse meio, mas depois da bagunça que Lutero fez, que criou um tal de protestante, eu nunca protestei nada na minha vida, eu sou seguidor de Cristo, Paulo diz lá, os seguidores de Cristo, e o próprio Cristo diz, os meus seguidores, muito irão sofrer por me seguir, me acompanhar, ele não fala os protestantes, o católico, não, fala isso. Então ali começou uma certa divisão. Você pega hoje, nós temos, eu não sei quantas placas tem, assembleia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se você pegar um exemplo... a questão do exemplo... calvinismo, arminiano... Se você pegar um exemplo da igreja primitiva, você tinha a igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, que fez toda aquela maratona, quando ele saía de Corinto, ele falava, vou para a igreja de irmãos, né, em Éfeso, já recadem aí que eu estou chegando. Todos iam para a igreja. Todos, não tinha assembleia, não tinha ninguém, todos iam para um só lugar. Hoje você sai de Fortaleza, eu vou lá na assembleia, porque eu não posso ir na outra, porque essa divisão... Doutrinas diferentes. Doutrinas diferentes, e isso tem um foco, eu vou dizer com toda a verdade, isso tem um foco, dinheiro e poder, só isso. Então, esquece o verdadeiro papel da igreja, né? O papel da igreja, e passa a entrar. Tem igreja evangélica apoiando Lula. Qual a verdadeira função, né? Você entendeu, da meu irmão, igreja por que dessa como bagunça? pessoas, né? Não da placa, não da parede em si, mas as pessoas que fazem parte da igreja em uma só mesmo, né? Exatamente. Então, aí você fala assim, Questão mas... de obra social também, se preocupa Faz mais muito, com a igreja isso, ajuda, né? A igreja ajuda, drogados, tem muitos pastores que têm, ajuda, mas não é um todo. Então isso fica muito dividido, também atrapalha o trabalho. Mas era para ser uma das prioridades, né? Agora tem outra particularidade, por exemplo, dos presídios, a Igreja Universal, ela tem um protagonismo muito interessante, inclusive nas facções há um mandamento, o cidadão pode sair para ir para a igreja, mas se ele abandonar a facção, ele vai ter represália. Agora eu pergunto então, apóstolo, se consegue empolgar as pessoas que já estão no presídio, por que a igreja não consegue evitar que essas pessoas cheguem no presídio? Qual é a dificuldade? Eu vou dizer por quê. Porque se uma escola hoje que o governo proíbe a criança de ler a Bíblia, que proíbe a criança de orar, você quer o que futuro? Quem não lê a Bíblia na escola, lê na cadeia. Vai aprender na cadeia. Então, esse é o grande problema, é simples, a base começa de casa e vai para a escola. Se a escola hoje ensina muitas coisas que não tem nada a ver com o que tem que ensinar, essa criança vai se preparar para quê no futuro? Então, aí vem
Aí vem um presidente que diz que roubar um celular é para tomar uma cervejinha. O jovem gosta, ele adora isso. Você vê nos Estados Unidos, lá no estado dos Estados Unidos, que botaram uma lei que até $999 não é crime, pode roubar. Entendeu? Poxa, incentivo. O jovem vai chegar a um ponto que o jovem, onde o Brasil tem um presidente que roubou, que saqueou, que saiu da cadeia, que está presidente novo, o jovem vai olhar e vai dizer assim, puxa vida, roubar é bom. O negócio é bacana, o crime compensa. Então são maus exemplos que nós temos e isso tem feito toda essa bagunça com a cabeça do... Eu já estou velho, mas esse jovem, eu estou preocupado com essa geração. E vou dizer uma coisa, o Brasil poderia ter uma geração filtrada e limpa se nós pegássemos essas crianças que estão nascendo hoje, de 5 anos para baixo, e trabalhasse essas crianças, nós teríamos uma geração daqui a 15 anos muito boa, sadia. Mas infelizmente não estão conseguindo fazer isso. O padre Kelmo, ele candidato a presidente, não traz a igreja para dentro do Estado? Já não houve a separação, o que é de César, o que é de Deus é de Deus? Isso não vai voltar, criar o Estado, a igreja dentro do Estado? Isso não vai trazer consequências? Não. O padre Kelmo, um pastor, um rabino, não vem ao caso, porque... Qualquer um que entra na política, como o padre Kelmo, ele sabe que se ele chegar ao governo, ele tem que governar para todos. O Bolsonaro, ele tinha um viés, ele é católico, mas tinha um viés evangélico, cada Michele. E nem por isso ele governou para todos, ajudou a esquerda, ajudou a direita, ajudou tudo. Entendeu? Então isso aí não pesa não, depende muito da cabeça do homem que está lá em cima e dos seus atos e atitudes. O Bolsonaro, com os atos e as atitudes dele, ele provou que ele não tinha nem esse, nem aquele. Ele governou para o Brasil. O fato dele dizer que ia nomear um ministro terrivelmente evangélico, isso aí também não estimulou para que o seu sucessor ou outro presidente venha nomear um que não seja terrivelmente evangélico? Esse critério não foi? Eu gosto da minha mulher porque ela é uma fera. Quando ele falou que ia nomear uma pessoa terrivelmente evangélica, ela falou, meu medo é esse terrivelmente evangélico. Isso é um perigo. Um perigo. E a prova está aí, né? Olha, aquilo ali eu acho que foi uma falha do Bolsonaro, uma força de expressão, não sei o que ele quis fazer ali. O que o Bolsonaro também, tem um detalhe, nós temos que ser conscientes. O Bolsonaro, ele deixou um legado muito bom, patriotismo, ele deixou líderes, ele mostrou que pode se governar sem roubar, ele fez muita coisa boa, mas também ele jogou umas pérolas aí que bagunçava muito com ele. Mas era o jeitão dele. Esse é o meu jeitão, você vai me ver aqui na televisão, lá na rua, em qualquer canto é meu jeitão. E eu falo o que eu penso. Então, às vezes, eu posso estar falando aqui muita coisa, que tem gente aí que está se horrorizando, entendeu? Mas a realidade, o Bolsonaro era assim. Então, se nós viemos por esse lado, meu querido doutor, não tem nada a ver não, viu? Pode ficar tranquilo, que o que vier, basta ser honesto e trabalhador. Esse é um ponto que é um desafio, viu, Rochelle? Formar o homem para o poder com essa compreensão de que o poder é para ser exercido em favor da coletividade, não para satisfação do interesse pessoal. Seja de direita, de esquerda, de centro, se a igreja, a escola, a comunidade conseguir sedimentar o perfil dessa forma de governança na mente de cada pessoa, qualquer que seja o presidente que venha a ser escolhido, vai exercer o poder de forma a prestigiar o interesse coletivo. Exatamente, é isso. Você tem que trabalhar para todos. Né? Se você vai se candidatar num cargo legislativo, deputado estadual, vereador, você tem essa condição de escolher. Você tem seu reduto, você trabalha para o seu povo. Mas quando você vai para o executivo, você não pode. Não importa se é esquerda, se é direita, se é homo, seja quem for, não importa, você tem que administrar para todos. Agora você já foi candidato a deputado, né? Você, aqui no Ceará? Aqui no Ceará. Quando você chegava nos distritos, o pessoal pedia dinheiro para dar voto. Como é que se combate isso? Eu combati da seguinte maneira, falava, meu irmão, vá procurar outro para você vender teu voto, que eu não compro, e tem mais, se tu quiser votar em mim, tu vota, não quiser, tu não vota. A minha resposta era exatamente essa. Você teve quantos votos? Eu ainda dizia assim, e olha que eu não fiz campanha.
Não fiz campanha, não tive um centavo do partido, nada. Eu nem saí de casa. Nem saí de casa, acho que já tem uns 3 mil e pouco aí. Eu nem saí de casa. Então ainda dizia mais assim pro cara, meu irmão, preste atenção, eu vou fazer 67. Eu nunca comi um prato de feijão de política e eu nunca fui funcionário público. E não é hoje que eu vou precisar. Tu quer votar em mim, tu vota, não quer, tu não vota. Eu acho que isso, para mim, os eleitores que eu tenho, são pessoas que eu acho que eu vou ficar o resto da minha vida, se eu me candidatar, eles vão estar votando em mim. E é possível ganhar uma eleição sem comprar voto? É possível. É possível, porque vou dizer uma coisa para o senhor. Veja bem, Fortaleza tem um colégio eleitoral com 1 milhão e meio de eleitores. Você precisa, para a vereança, 4 mil, 5 mil, 3 mil votos. É impossível que não tenha 5 mil pessoas honestas nesse meio para eleger um homem honesto. E como é que combateria? Como é que você acha que devia ser combatido o cidadão que compra o voto para ser investido no mandato? De qual maneira eficiente para isso? Teria que mudar. Primeiro teria que mudar todo o sistema eleitoral, que está muito contaminado. Então, esse negócio de coeficiência, tudo jogada, você não vota na pessoa e acaba elegendo um cara que você nunca viu na vida. Então tem que mudar tudo isso. E segundo, meu irmão, se houvesse leis rígidas, o vendedor do voto pagaria o crime, a mesma coisa que eu comprasse. A gente fala sobre isso, né, mas Sr. está que no os código dois já, no no artigo medida, 299 do Código Eleitoral. Só que não há uma fiscalização séria. O TRE local, ele vê um monte de coisa nas pessoas, esquece dos básicos, esquece da coisa lá na raiz. Até porque não é só no dia da eleição que tem que ter fiscalização, né? Existe toda uma campanha eleitoral que já existe os campos de voto, né, que vão comprando já bem antes. Não é só lá naquele dia da votação para ter gente fiscalizando, né? E a gente está, inclusive, nós íamos falar sobre isso agora, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, já nós estamos de volta. Estamos de volta com Da Hora desta sexta-feira e vamos falar agora de um assunto bem complexo, né? Porque muito se fala em combater a desigualdade. O que o Brasil tem feito de concreto para combatê-la ao longo desses anos, todos esses anos? Vocês têm visto, doutor Djalma? Infelizmente, a desigualdade no Brasil é uma vergonha para o mundo. País rico, cheio de perspectivas, ele tem problema, como o apóstolo colocou, na escolha dos governantes que priorizem a eficiência. Você tem, por exemplo, um governo que vai estabelecer e criar vários ministérios sem critério nenhum de levar em consideração o princípio da eficiência, vai estimular a sedimentação dessa desigualdade, porque vai precisar cortar dinheiro da educação, não vai priorizar aquilo que é fundamental para você garantir a prosperidade, que é investir pesado na educação. O Brasil tem distribuído Bolsa Família, tem distribuído muita ação social no sentido de tentar minimizar a pobreza, mas não tem se preocupado em fornecer instrumentos para que a pessoa possa melhorar a sua qualidade de vida, tendo mais dignidade. Sem investimento na educação de qualidade a partir da infância, nós vamos persistir com essa desigualdade. A gente mostrou uma imagem porque no Brasil não é uma desigualdade, digamos assim, proporcional. Ou é muito, muito pobre e o outro é muito, muito rico. Então, assim, é uma discrepância, né, na nossa desigualdade. Não é proporcional, não é mesmo, apóstolo? O doutor Djalma deixou bem claro aí essa questão. A educação é o primordial. Sim. Isso aí não tem, é indiscutível isso daí, né? E eu volto a bater à esquerda, quanto mais burro tiver, melhor é para ela, né? É um sistema terrível. Um dia eu quero ter a oportunidade de debater com vocês sobre essa questão de esquerda e de comunismo. Deixou um rastro aí de mais de 100 milhões de mortos no mundo. É terrível. Então, essa é uma questão. A outra questão é da questão do assistencialismo, que também a esquerda trabalha muito em cima de assistencialismo, e você tem que ir nas causas. O Bolsonaro estava fazendo um trabalho que eu estava até achando interessante. Ele manteve, sim, a ajuda do Bolsa, mas só que ele incentivou as pessoas a pegarem emprego, que num período, não sei de quantos meses, eles não perdiam o Bolsa. Então,
Então o cara é assim, vou me empregar, Empreender, porque né? eu vou aumentar a minha renda. E no momento que ele podia sozinho andar, aí ia tirando o cara. Se você não trabalhar dentro dessa visão, a tendência é só aumentar o assistencialismo. E o país, uma hora, não sei como é que vai E o acontecer. doutor Djalma também falou em relação à cabide de emprego, né? Quanto mais ministérios, mais secretarias, mais empregos, mais temos que bancar todo esse pessoal, Poucos né? trabalham, muitos comem. Mas todo o desafio é você qualificar a pessoa para ela ter uma ascensão social. Como é possível que uma pessoa que não tem uma escola de qualidade, o cara não sabe ler, não sabe escrever, com 18, 20 anos de idade, como é que ele vai ter um emprego de qualidade? Ele vai realmente sofrer uma discriminação dentro da sociedade. O grande desafio que nem o presidente, na minha avaliação, conseguiu captar é assegurar condições de prosperidade para todos. Um mínimo de dignidade, O né, garoto doutor que Djalma? está lá no Pirambu tem que ter uma escola de qualidade com a mesma eficiência do garoto que está aí na Aldeota ou no Meireles, onde quer que seja. Se você não oferecer a escola de qualidade, o Estado tem que otimizar o dinheiro que ele arrecada do cidadão para evitar que ele tenha que investir mais em penitenciária. Por que você precisa de agente de polícia, aumentar o aparato repressor do Estado? Porque você falhou na sua missão fundamental de assegurar oportunidades iguais para todos. Esse, me parece, Nós estávamos, doutor, nós estávamos indo num caminho até bom. O Brasil estava crescendo muito nas escolas cívico-militar. É uma base boa de estudo, é uma base boa, né? Porque ela vai, além dela ser... Mas não temos muitas, né, apóstolo? Nós precisaríamos ter muitas escolas Nós já de tínhamos qualidade. bastante. O sendo camarada, pública, né? Fechou um monte agora, inclusive. Por quê? Porque além de você ter o estudo, você tem a segurança garantida, porque a própria militar combatia as drogas em volta da escola, os traficantes. Então era um modelo bom. O grande problema é o seguinte: o Estado gasta muito dinheiro com a educação, mas você não tem uma escola pública em que a maior autoridade do Estado, as autoridades, os exercentes, os ocupantes do poder político, tenham disposição ou vontade de colocar o seu filho para estudar. Esse é um desafio. Só coloca porque realmente não tem condições, né, as de pessoas... pagar uma particular, porque se tivesse, não colocaria. Por que a escola particular, que tem menos dinheiro do que o Estado, oferece uma educação de melhor qualidade do Estado, que arrecada o dinheiro dos contribuintes para priorizar nessa área que é essencial e não consegue oferecer uma escola que seja referência, que seja Ou seja, modelo? por que se é investido tanto em educação e ninguém vê? Né? As escolas terem qualidade, né? Pelo menos para os alunos saírem... Eu te digo por que ninguém vê. Porque você vai fazer uma reformazinha num colégio ali que custa 100 mil, a placa está lá de 1 milhão. E assim por diante. É claro que você não vai ver nessas coisas. E a reforma demora. A gente tem um caso aqui da escola Marve, que tem um telespectador do Pirambu, inclusive o Pirambu assiste a gente, o bairro Pirambu, que essa escola Marve já está, em 5 anos em reforma. Provavelmente será entregue em janeiro. Nós estamos aqui batendo, né, fiscalizando para que realmente seja entregue em janeiro. E os alunos estão estudando em outro local, é insalubre o local onde esses alunos estão, e está aí. Uma prova de que uma reforma, o valor que foi gasto, e olha o período para ser entregue. Por que não é entregue logo? Tá, eu quero fazer uma pergunta agora que eu acho relevante para o pastor. Quem desvia o dinheiro público, quando chegar no juízo final, qual vai ser o destino? Os ladrões, está lá no Apocalipse, os ladrões, os covardes, e etc, que eu não vou falar o resto, esses aí não herdarão o reino dos céus, está escrito lá. Então o inferno, pela sua religião... O caminho deles já está... Eles estão traçando o caminho deles, não é Deus não. Eles estão traçando o caminho deles. Porque aqui é o seguinte, essa questão de salvação ou não salvação, é tudo através de Cristo. Mas é você aqui que prepara teu campo, é você que prepara o teu passaporte, vai para um lado, vai para o outro. Tá. Agora, por que a igreja não consegue, de um modo geral, fazer essa conscientização para evitar que o cara que está com dinheiro do hospital, da merenda escolar, dinheiro da creche, para que ele não tenha essa compulsão, ou ele resista? Por que a igreja não consegue fazer essa intimidação? A igreja nunca vai fazer, nem Cristo fez com os bandidos da época, a igreja, o dia de hoje, aqui não faz mesmo. E já tem mais bandido aqui que dá até medo, viu? Verdade. A gente vai falar da última pauta, né, que foi o que aconteceu, que foi um exemplo que foi protagonizado pela presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, quando durante a declaração, em sessão da Câmara dos Deputados, Hoffmann disse:
abre aspas, não poder haver justiça eleitoral, fecha aspas. A petista disse que o custo da justiça eleitoral é 3 vezes maior do que o fundão eleitoral. Ela ainda defendeu o fim das cortes eleitorais no país. Doutor Djalma, o que é que o senhor acha? Ela tá reclamando aí pelo excesso de multas que a Justiça Eleitoral dos partidos, aplicou né? aos partidos. Aí veja você como o mundo ele é complicado e paradoxal. Qual foi o partido que pegou a maior multa? O PL, que pegou uma multa de mais de 20 milhões de reais. Por que o PL pegou essa multa? Porque questionou algumas urnas anteriores a 2020. E agora, quem está tomando as dores e última análise do partido, embora sejam adversários antagônicos, é a presidente do PT, que também foi possivelmente sancionada com algumas multas. A Justiça Eleitoral, ela surgiu exatamente porque não havia confiança no processo eleitoral antes de 1932. Nós tivemos revolução em 1930, revolução lá no Rio Grande do Sul em 1922, por descrédito na apuração do resultado das eleições. A Justiça Eleitoral veio para resolver esse problema. Está precisando o quê? De aprimoramento. Tem que ter um debate amplo em relação à impressão do voto eletrônico. O voto é eletrônico, apenas vai ser impresso por uma exigência da própria Justiça Eleitoral, apóstolo, de 1995. A própria Justiça Eleitoral fez um anteprojeto que resultou na Lei 9.100, de 29 de setembro de 95, e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu 9.700 agora. Entendeu que o voto, que a impressão do voto comprometeria o sigilo ou o seu segredo. Esse debate precisa ser retomado, como também uma auditoria com mais amplitude. As Forças Armadas fizeram relatórios, questionaram, houve um certo embate lá com o TSE, mas o fato é o seguinte: quem elabora o sistema, evidentemente, não pode ser o principal fiscalizador ou principal auditor. Esses pontos precisam ser debatidos para que nós possamos preservar o conceito da justiça eleitoral e para garantir a estabilidade nas nossas eleições, que é o interesse de todos, de direita, de esquerda, de centro. Nós temos que preservar a nossa democracia para garantir a prosperidade da nação. Tem uma coisa para falar em relação ao fundão? É rapidinho. Quem gasta mais? É rapidinho. Eu nunca concordei com o petista. Nunca. Mas com a Grace eu concordei agora. E nessa confusão Grace e TSE... Nesse contexto, né? Eu fico com a briga. Eu fico com a briga. É melhor. Ela e TSE. Porque o TSE tem lado definido, isso é comprovado, tem lado definido, e tem que mudar. E se der problema, não deixa de ser uma jabuticaba. É uma jabuticaba que come nosso dinheiro, que nós pagamos milhões para a mordomia daqueles caras, um puxadinho do STF e pronto. Então, é assustador a quantidade. Tem que mudar. Uma reforma política, uma reforma no judiciário, o Brasil está precisando. Olha, a gente vai precisar encerrar, doutor Djalma, mas conclui, pode concluir rapidinho. Então é o seguinte, ele disse, a justiça tem lado, a justiça não pode ter lado, a justiça tem que ter o compromisso com a concretização do ideal de justiça. Isso. Por isso eu parabenizo publicamente todos os magistrados que têm como grande missão servir a causa da justiça e não a causa deste ou daquele candidato ou daquele partido. Pronto. É isso, suas considerações finais, doutor Djalma. Eu quero mandar um abraço para os amigos que estão nos assistindo e a certeza de que nós podemos, com harmonia, construir um mundo muito melhor. Apóstolo, fala mais um pouquinho do evento, rapidinho. Isso, um pouquinho do evento, só para me fazer um esclarecimento rapidinho, tá? Do lado, quando eu disse que a justiça tem lado, peraí, pessoal, devagar, eu sei que tem muito juiz bom, muito promotor bom, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu quero dizer é a justiça eleitoral e o STF, esses têm lado. Bom, eu quero aqui, mais uma vez, reiterar, convidar vocês para o dia 26, agora de setembro, na Câmara Municipal, às 19 horas, o Foro do Brasil, com a presença do Padre Kelmo. Convide seu filho, é muito bom. Você que é família, vá com a família, porque este foro é familiar, é na defesa da família. Então eu conto com vocês lá e o que precisar eu estarei por lá também para recebê-los. Pronto. É isso, eu vou mandar aqui os alôs bem rapidinho para a Lúcia Brandão, do bairro de Fátima, Alex Lima, da Barra do Ceará, Manoel Simões, da Vila Peri, Marilene Henrique Jorge, Edivan Miranda Mucuripe, Vicente Costa do Siqueira, Edilane Aracapé, Elder do Iparana, Amparo e Paula Vila Peri,
Silvio Messejana. Temos o Leonardo Lima, que é fã do Doutor Djalma. Um abraço para ele, um abraço também para Renato Torrano e Humberto Mendonça. E Germano Peixoto, lá de Maranguape. Quero mandar um alô para todos vocês, agradecer a sua audiência, dizer que segunda-feira nos encontramos aqui no mesmo horário e desejar um ótimo final de semana. E você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União com Gabriel Viana. Até segunda!